Olá, muito boa noite a todos. Já vou falar assim bem forte para todo mundo acordar e não dormir nas cadeiras, tá bom? Mais uma vez, mais uma oportunidade, gratos, muito satisfeito por voltar a esta casa, e esta casa sempre me surpreende todas as vezes que eu venho, pela quantidade de pessoas que aqui, quando eu chego, eu encontro. Todas as vezes que venho a esta casa, eu saio daqui maravilhado. Primeiro, porque nós somos recebidos e amparados pela espiritualidade superior, aquela que prepara toda essa ambiência para que nós cheguemos em paz, né, e recebamos dela todo o benefício destinado a cada um de nós e, obviamente, de todos vocês. E é por isso que eu externo a minha gratidão a todos por estarem aqui esta noite e poder contribuir conosco na nossa fala de hoje. Muito obrigado pela vida de todos vocês. Que Jesus esteja no coração de todos nós. Nós estivemos aqui a última vez no dia 16/10, até que não faz muito tempo assim, né? Mas não foi à noite, foi de dia. E também é outro chilepe no rosto, né? Porque a casa entope de uma forma que eu fico maravilhado de ver. Segunda-feira é um outro público, é verdade. Mas, assim, é muito gostoso você chegar aqui e encontrar a casa cheia. E nesse dia que estivemos aqui, nós conversamos a respeito sobre o corpo. Falamos a respeito do corpo e do bem que fazemos ao nosso corpo, porque é uma dádiva que recebemos de Deus, né? Então, a responsabilidade de cuidarmos dos nossos corpos, porque foi Deus que nos deu, e nós temos, sim, compromissos assumidos para tratá-lo bem, cuidar do seu corpo da melhor forma possível. E hoje, eu escolhi um tema não menos importante, mas um tanto quanto intrigante. Alguém aqui hoje, durante o dia, visitou a página da casa no Facebook? Alguém daqui de vocês viu? Porque eu joguei o tema lá. Ninguém viu, né? Se alguém viu, levanta a mão. Ninguém viu? Ótimo. E o tema dessa noite, como eu disse, ele é um tanto quanto intrigante, mas uma responsabilidade muito grande para todos nós. O tema dessa noite é dinheiro. Vamos falar a respeito do dinheiro. Necessidade ou expiação? O que vocês acham? Não entendi, não ouvi. Podem falar no exato, não é chamado oral não, gente. Pode ficar à vontade. Pode levantar a mão e falar para a gente ouvir. O que vocês acham? Necessidade ou expiação? Necessidade, né? Pois é, eu também acho que é uma necessidade. Mas nós não vamos falar tão somente da nossa necessidade. Nós vamos falar da expiação também, que é termos dinheiro. E isso é uma coisa tão intrigante para todos nós. E no livro dessa noite, Caminho, Verdade e Vida, na lição 57, Emmanuel vai nos alertar essa necessidade de nós termos dinheiro, mas não sermos apegados ao dinheiro. Porque existe um comprometimento. Sim ou não? Nós já entendemos isso? E por que as pessoas são tão difíceis, por exemplo, de fazerem doações? Muitas vezes, é fato, ninguém aqui nasceu em berço de ouro, né? Eu quero ver que todos nós aqui trabalhamos, ganhamos o pão de cada dia com muito suor de cada um de vocês, não é isso? Todo mundo aqui rala, né? No senso comum, todo mundo aqui luta bastante para chegar no final do mês e ter o seu dinheirinho. Isso é fato. E eu também me incluo nessa. Menos hoje, né? Que a filha me largou e foi com o meu cartão de crédito lá para a Praia Grande, seja o que Deus quiser. Mas dá-se um jeito, não é verdade? O limite foi dado, então eu espero que ela não me surpreenda. Mas o que eu quero dizer com isso é exatamente o seguinte: alguns de nós, no decorrer da nossa existência, nós vamos conseguindo durante a nossa existência termos dinheiro, graças a Deus. E aí recebemos um dinheiro extra, um dinheiro daqui, um dinheiro que vem de lá, que vai cair como uma nuvem. Afinal de contas, quem daqui não tem conta para pagar? Não é verdade? Levante o primeiro aí, porque eu quero sair de braço dado, porque tem que me ensinar como é que faz. Mas ninguém aqui, todos nós aqui, temos contas para pagar.
Mas a responsabilidade de termos o dinheiro, pagar as nossas contas, e o que sobra é o que o Cristo fala a respeito. Porque o dízimo que é cobrado nas igrejas, vocês acham que esse dízimo ele é proibido? Sim ou não? Por lei não é, lei divina que eu falo, não é verdade? Por lei divina não é. É compreensível, mas está longe de se determinar uma porcentagem. Também não é nenhuma crítica do que é feito em outras casas, em outras religiões. Mas não é determinada a porcentagem que você precisa dar 10%, 20% para Jesus. Faça-me um favor, né? Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro são os homens, não é isso? Somos nós. Então eu sou contra esse anúncio de dizer que tem que deixar 10% do seu salário para a contribuição mensal, que muitas vezes a gente sabe que não é para Jesus. Isso porque, como eu disse, Jesus não precisa de dinheiro. Mas nós não estamos aqui para falar dos outros, nós estamos aqui para conversar a respeito da nossa responsabilidade com o que nós fazemos com o nosso dinheiro. Vocês têm consciência do que fazem com o dinheiro de cada um? Todo mundo tem? Uma outra pergunta. Ninguém aqui sobra aqui? Mas aqueles que conseguem juntar um pouquinho, aquilo que fica para reserva por uma necessidade, não é isso? É disso que nós vamos conversar. É sobre essa lição de Emmanuel que eu vou pedir licença para vocês, para a gente conversar a respeito. Ok? Lição número 57 do livro Pensamento e Vida, Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 2 pontos. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E diz assim, Emmanuel: Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Não diz. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo acertos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César. Ou seja, dá aquilo que realmente pode, não aquilo que é pedido. Exemplificando o respeito às convenções construtivas. Exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas palavras, emprega o símbolo de uma dracma. Dracma é a medida de peso que se tinha na época. Okay? Nos movimentos do templo, aparecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro, segundo Emmanuel, não significa o mal. Não é, porque todos nós precisamos do dinheiro. Todos nós ralamos, né, para que tenhamos o nosso pagamento no final do mês. Todos nós. Todos nós suamos. E às vezes o mês parece que não acaba, não é verdade? Para que a gente receba o nosso pão todos os dias. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios, quem é? O próprio Paulo. Nos esclarece que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha só. O amor ao dinheiro é a espécie de todos os males. De todos os males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Ou seja, a pessoa trabalhou, se a pessoa conseguiu tudo, uma vida inteira de trabalho, ou mesmo se já veio de família, isso não é pecado. Pecado será o que nós fizermos com o dinheiro que recebemos. Está dando para entender, pessoal? Que aqui nós não estamos aqui querendo rotular ninguém, muito pelo contrário. É o destino que nós damos com o dinheiro que recebemos, porque é muito bom ter o dinheiro, é óbvio, todos nós precisamos ter um conforto dentro de casa, poder nutrir os nossos
a nossa família de tudo que é bom e do melhor. Quem não gostaria disso e quem não gosta? Não é verdade? O objetivo aqui é de nós refletirmos o que nós fazemos com o dinheiro. E aí, a consciência de cada um é que vai dizer. Porquanto é pela obsessão da posse, olha só, a obsessão da posse e o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios de luz eterna. Olha a responsabilidade disso. Quando vocês lembram daquela novela que tinha o Lolo Correia? Quem lembra daquela novela do Lolo Correia, que era o Ari Fontoura, né? Só os mais novos que lembram, né? Só os novinhos que lembram. Então, ele fazia o papel de um homem avarento, não é verdade? E isso é altamente prejudicial. Ele tinha recursos. Eu estou dando esse exemplo porque eu lembrei agora. Ele tinha recursos, mas ele não gastava R$1 que não fosse por justa necessidade. Isso é avareza. A avareza, aí sim, nós vamos ter um comprometimento muito sério perante a espiritualidade. Porque ter dinheiro e nutrir nossa família com os seus recursos é muito bom. Agora, sermos avarentos com dinheiro ou não darmos o suficiente, por exemplo, você está numa rua e você vê uma pessoa que você conhece com uma necessidade e você tem uns trocadinhos ou tem uma moedinha que seja, você não dá. Ah, meu irmão, mas eu não dou porque vai usar droga. Não importa. Sabe por quê? Porque quem vai pagar por isso não somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Não estou dizendo para que nós sustentemos as pessoas na rua. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos dar para essas pessoas o mínimo possível de qualidade de vida. Se é uma moeda que você tem no bolso, dê. Se ele vai fazer mau uso com essa moeda, qual é a responsabilidade que nós temos? Nenhuma. A responsabilidade partirá dele. Se você o conhece, que geralmente, quando a gente mora muito tempo no mesmo local, no mesmo bairro, a gente já conhece quem são os pedintes da rua. Sim ou não? Então a gente já sabe a qualidade daquela pessoa, nós já sabemos se ele vai usar ou não. Se você tem, poxa, meus irmãos, doe, dê para ele. Se ele vai fazer mau uso, como eu falei, não importa. Fiquem vocês cientes que, como os nossos irmãos evangélicos dizem, que Jesus está voltando, eu acredito que não, mas ele pode estar lá, disfarçado de um mendigo, né? Mas se ele estiver passando por essa necessidade, imagina nós, né? Eu não estou aqui para falar dos evangélicos, eu estou aqui para falar e alertar nós, os espíritas. Tem algum evangélico aqui, não? Tem alguém que frequenta a casa evangélica aqui? Pode falar, gente, não vou puxar a orelha, não. Não tem, né? Todos nós aqui temos consciência e estamos aqui já compenetrados, já sabemos da responsabilidade de sermos espíritas, ou a caminho de sermos. Não é isso? Portanto, não é de forma nenhuma uma vergonha você dar uns centavos para uma pessoa que você já conhece e que você sabe que precisa, muitas vezes, para comprar um pão. E repito, se eventualmente não for usado o dinheiro para isso, o problema não é nosso. Para a gente se encerrar, que a lição é bem curta. Atingida semelhante equação, perdão, o vento virou aqui, eu não prestei atenção. O dinheiro que te vem às mãos, segundo Emmanuel, pelos caminhos retos, ou seja, através do nosso suor, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Então, olha só, ele está falando de sermos humanos. E o exemplo que eu dei é apenas um. Cada um de vocês sabe onde pode ajudar. Se não quer ajudar essa pessoa que mora na rua e que você já conhece, ajude uma instituição como essa, por exemplo. Todas as casas, todas, eu não estou dizendo uma nem outra, todas as casas precisam de ajuda, precisam de apoio financeiro, porque muitas vezes essa casa é propriedade dessa casa, esse imóvel é da casa, não é isso? Mas muitas das casas que eu falo por aí pagam aluguel. Então qualquer ajuda
é bem-vinda. Nas obras sociais das casas, os recursos para pagar os aluguéis, eles já são destinados, muitas vezes são vocês, somos nós que contribuímos para que a casa e a obra permaneçam de pé. Ok? A consciência inquieta, esse vento está me derrubando, viu? O dinheiro que te vem às mãos, como disse, pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a caridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniqualidade. Olha só como isso é grave, né? A gente pensa que não é tão, que é simples, mas não é. Pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Aí eu falo para vocês, Emmanuel, sabiamente, veio nos alertar de que nós façamos o bom uso do nosso dinheiro, mas que nós tenhamos a consciência para que nós possamos saber dividir, saber separar, saber direcionar para que a gente doa. Situações como essa, casas como essas, que sobrevivem há tantos anos, e agora acabei de ouvir a Ana falar que não vai ter mais passe, pelo menos agora até o mês de dezembro, porque a sala está repleta das doações, que são vocês mesmos que preparam, que é as sacolinhas de Natal, isso é um bem danado, é uma graça. A espiritualidade, eu vou falar uma coisa para vocês, eles ficam tão felizes que o fato daquela sala estar fechada, porque ela está sendo ocupada para deixar os donativos que vocês preparam para agradar as crianças na festa de final de ano, a espiritualidade vem a nós felizes. E desde que sentamos nessas cadeiras, já começa o reparo e o atalho direto para cada uma, a necessidade começa a ser dada para cada um de vocês. Então, a partir do momento que sentamos, já estamos sendo amparados, o passo já começa desde muito cedo, os equipamentos espirituais que são usados lá dentro, eles estão aqui envoltos entre todos nós, porque cada um tem uma necessidade específica. E desde muito cedo, e a gente sabe disso, as câmaras de passe são preparadas arduamente por esses espíritos bondosos. Esses que nos preparam, que nos orientam e nos ajudam a conversar com vocês. E aí, todo esse benefício que tem, vai para cada um de nós. E isso é fantástico, porque nós praticamos aquilo que Jesus nos pediu. Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E se pudermos amar o nosso próximo, aquele que nós sabemos que precisa daquelas sacolinhas, é a maravilha. Nós vamos nos doar fazendo a entrega dessas sacolas e vocês não têm noção da alegria que essas famílias recebem essas cestas de Natal. Aí foi pedido para que doem. Foi aqui? Nossa, eu já estou com a cara. Foi aqui que pediram panetone, não? Ah, então foi na outra casa que eu estive mais cedo. Desculpa, eu já estou vindo de uma outra casa que eu fiz palestra. E lá eles solicitaram que cada um doasse um panetone para colocar nas sacolinhas. Sabe? E assim, é muito gostoso ver isso, porque as pessoas realmente se juntam e se unem para fazer o Natal daqueles que precisam um pouco mais agradável ou menos sofrido. E isso é fantástico, porque é o que Jesus nos pede. Ele implantou para todos nós as sementes do amor entre todos. E nós precisamos fazer essa semente germinar. Porque só através desse amor incondicional por todos nós aqui, de nos amarmos, de nos respeitarmos acima de tudo, porque o dia do outro pode não estar tão bom, e nós precisamos entender que ele não está num dia bom, e nós, com a nossa consciência já equilibrada, lapidada, entender que, afinal de contas, esse irmão, essa irmã não está num dia bom. O que a gente tem que fazer? Deixar passar. Ah, não falou comigo hoje, por quê? A gente não sabe o sofrimento de A, de B ou de C, porque nós também temos os nossos sofrimentos. Não é verdade? E tem um dia que nós não acordamos tão bem assim.
né? Não tem aquele dia que a gente acorda com o pé esquerdo, como se fala, no senso comum? Quem tem aqui os dias de acordar com o pé esquerdo? Levante a mão aqui. Olha, vocês estão mal, hein, gente? Vamos orar mais, porque vocês não estão espiando, viu? Vamos orar mais antes de dormir, vamos colocar nossa cabecinha no travesseiro e vamos orar com fé, para que acordemos melhores do que fomos dormir. Essa situação, ela é benéfica para todos. Já conversamos várias vezes aqui da necessidade de orar antes de dormir, de nós alinharmos o nosso pensamento com a espiritualidade superior. Se nós praticamos o bem, se estamos envolvidos numa seara cristã e que se só praticamos as coisas boas, e nós temos que fazer isso, quando dormirmos a nossa alma vai continuar fazendo o quê? Praticando as benesses que durante o nosso dia nós nos ocupamos, não é verdade? E aí a gente acorda com aquela sensação de estarmos cansados, né? Quem nunca acordou com aquela sensação de estar cansado? Principalmente aqueles que acordam com o pé esquerdo, né? Sabe por quê? Porque nós continuamos a trabalhar. Só o corpo descansa. A nossa alma continua progredindo, continua a fazer o bem. Mas, infelizmente, nem todos conseguem trabalhar no bem. E é aí que a gente precisa vigiar. Vigiarmos para que nosso coração e nossa mente permaneçam no bem. Se encontrei uma pessoa com quem eu tenho tanto apreço e ela não falou comigo, deixa para lá. Uma outra hora vocês conversam, batem papo. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês. Existem milhões de exemplos para que as pessoas não estejam num dia bom. Mas a gente não sabe o que ela está passando. Não é verdade? Assim como todos não sabem o que eu passo. Nem eu sei o que vocês passam. Então, se um dia vocês me encontrarem na rua, aqui em São Vicente, vai ser um pouco mais difícil. Mas se eu estiver vindo do shopping, ou se estiver indo para qualquer outro lugar e vocês me encontrarem, por favor, falem comigo. Falem comigo. Fala, Rogério, tudo bem? E eu vou dizer para vocês, tudo ótimo, meus irmãos. Tudo maravilhoso. Porque é assim que nós devemos estar. É assim que precisamos acordar. De bem com a vida. Eu exterminei todo e qualquer tipo de rancor no meu coração. Absolutamente. Não tenho mais nada, mágoa com ninguém. Sabe por quê? Porque isso vai me remeter para quando eu fizer a passagem e para mundos melhores. Se é que eu irei, né? Mas vai fazer com que eu possa ser remetido para situações melhores. Porque umbral, eu não vou escapar. Né? Porque afinal de contas ainda tem mazelas que precisam ser trabalhadas e eu tenho consciência disso. E quem não os tem? Não é verdade? Todos nós temos. Mas nós vamos lapidando, trabalhando com afinco, com honestidade e com amor a essa espiritualidade que nos rege. Então, se um dia vocês me encontrarem pela rua, por favor, me cumprimentem. Olha, eu sou lá da Casa da Prece, do Grupo da Prece. Que bom, eu vou me dar um abraço e vou agradecer por ter falado comigo. Tudo bem? Se vocês me encontrarem por aí, podem me chamar a atenção. Eu vou ficar muito satisfeito de encontrar com vocês. Mas se não acontecer, uma hora vai. Uma hora acontece de alguém me ver na rua. Porque isso é comum de todos nós. É comum. Agora, recentemente, cerca de 2 semanas atrás, eu estava indo comprar pão, né? De folga, indo comprar pão, aí passei na calçada, entrou uma moça na loja, aí voltou e falou assim, moço, para mim. E aí eu passei, pois não, meu irmão. Você não é o pai daquela mocinha de olhos azuis? Uma loirinha, muito bonita e extremamente educada. Se você está falando da minha filha Giovana, ela sim, ela estudou com meu filho e olha, você está de parabéns pela educação dela. Ela tem um carinho e uma doçura invejável. Eu falei, puxa, minha irmã, muito obrigado. Isso é muito gostoso, não é verdade? A gente recebeu elogio por um filho, uma filha mais velha que está se formando em arquitetura. Então, para mim, eu ganhei o dia. E aquilo me remeteu uma alegria extraordinária.
receber o elogio de uma pessoa que você não conhece. Para um filho, aquele velho ditado, como dizia minha mãe, né? Quer me agradar? Trate bem os meus filhos, não é isso? Então, todos nós aqui vamos gostar de um dia receber um elogio de um filho nosso. E aquilo me fez um bem tão grande, né? Aí eu liguei para minha filha e falei assim: filha do céu, sabe o que aconteceu? Eu expliquei: pô, pai, como é que o senhor não falou quem era a tia? Me perguntou o nome dela e não sei o que. Eu falei: Giovana, calma, eu só falei para você que eu recebi o elogio. Mas tive que descobrir quem era o colega com quem eu estudei. Coisas da juventude, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o sentimento e a satisfação me remeteram a uma alegria incondicional. Fiquei muito feliz com aquilo. E eu tenho falado disso sucessivamente nas palestras por onde eu ando. Porque eu tenho uma palestra que eu falo sobre filhos. E aí eu explico a respeito, falo desse elogio. Mas para nós aqui é a satisfação que isso me remeteu. Naquela noite eu tinha um compromisso doutrinário, como eu estou tendo aqui agora com vocês. E antes da prece, desse compromisso, eu agradeci aos amigos o amparo e a felicidade de ter tido aquele elogio para a minha filha. E eu tenho certeza, olha só, eu tenho certeza que a espiritualidade da casa onde eu estava me amparou de uma forma tão sutil e tão delicada, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso aqui outras vezes. Esta casa nos remete a reflexões, para nós que falamos aqui à frente. Sabe por quê? Pelo amparo que recebemos aqui na frente. E eu falo isso todas as vezes, seja para Ana, seja para Sandra, eu falo isso todas as vezes. E na casa que eu estava, na ocasião, eu fui muito amparado pela espiritualidade. Por quê? Porque o meu coração transbordava de alegria. O meu coração estava feliz. É isso que a espiritualidade pede de nós. Que nós estejamos felizes uns com os outros. Que venhamos a esta casa de coração aberto para receber diretamente o que a espiritualidade já preparou para cada um de nós. Elas sabem qual é a necessidade de cada um de vocês e o bálsamo necessário que vai equalizar, que vai transformar todas as suas necessidades em harmonias benéficas vindo do alto. Tenho certeza disso. Se o passe é coletivo, não se engane, o passe já está sendo dado por eles desde a hora que nós chegamos, como eu falei. Porque esse é o trabalho da espiritualidade, é unir a todos nós, é sentir que o nosso coração transborda de alegria. E aí, voltando ao nosso tema, senão eu vou falar aqui até 11h30, voltando ao nosso tema, essa oportunidade que nós temos. Se estamos felizes, se estamos equalizadamente equilibrados, melhor dizendo, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos doar para uma casa como essa. Vamos nos colocar de pronto atendimento. Toda casa precisa de uma mão de obra, de uma mão ligeira, que sabe fazer artefatos de costura, por exemplo. Não é verdade? Olha os diretores dessa casa que eu não estou vendo agora. Mas toda casa precisa. Aqui tem costura, não? Não, né? Não mais, mas já houve. Então todas as casas necessitam de alguma ajuda. Se você tem aquele precioso e infalível tempo, doe-se para esta casa, doe-se para qualquer outra obra. Faça isso de coração aberto e tudo em volta da gente vai melhorar. Eu garanto para vocês. Sempre falo aqui a respeito com vocês, a respeito do Evangelho no lar. Vou fazer a pergunta. A irmã veio gentilmente informar que existe esse trabalho, né, de artesãs que fazem o trabalho, que doam para casa para que seja revertido os recursos para nós. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito. São mãos hábeis que trabalham em benefício de ajudar aqueles que precisam, porque todo o recurso desse material, desse trabalho,
será destinado às obras da casa. Isso é fantástico. Vocês querem coisas melhores do que isso? Existem. Se nós nos doarmos ainda mais com esse precioso tempo que nós temos. Portanto, meus amigos, doar não é apenas isso aqui. Entende? Fazermos bom uso daquilo que nós temos e ganhamos é o fundamental. Porque os avarentos serão responsabilizados, queiramos nós ou não, pela espiritualidade que observa todo e tudo que fazemos. Se nós temos dúvidas que isso aconteça, eu posso garantir para vocês que somos vigiados, e todos nós aqui acho que já sabemos disso, que somos vigiados e coordenados muito mais do que imaginamos. A espiritualidade está em todos os momentos, aqui, ali, acolá, lá na esquina, em todos os ambientes. E todos nós somos amparados, se assim nós estivermos equilibrados com eles, e seremos acompanhados, se assim nós estivermos interligados com eles. Amparados é uma coisa, e acompanhados é outra. Vocês sabem, entenderam a diferença, né? Acompanhados é porque eu pratico bem. Então, eu vou ser acompanhado por espíritos bondosos. Amparados. Mas acompanhados são aqueles que estão lá fora esperando só para dar a mão na gente, assim, ó, e vamos embora para casa que já escutou baboseira demais. Vocês entenderam? Sim ou não? E quem são esses que nos acompanham? Como? Os obsessores. Que todos nós, ninguém aqui está livre disso. Todos nós temos, ou podemos, melhor dizendo, estar acompanhados. Basta que não estejamos equilibrados. E aí seremos um prato cheio para esses irmãos ávidos a nos acompanhar. Queridos, eu acho que a informação a respeito do dinheiro ficou bem clara para todos, né? Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, mas que saibamos entender a necessidade de tê-lo conosco. A avareza e não saber usar o dinheiro que se tem, ela será motivo de penalidade para cada um de nós, cada um dos nossos espíritos, se assim agirmos. Temos que ter o coração branco e aberto a todos e podermos ajudar sempre que for possível, de coração. Estamos aqui numa seara de irmandade, porque esta casa tem essa irmandade, a seara do Cristo, que vive aqui entre nós, que é o grupo da prece. E que nós viemos para cá todas as vezes com o coração transbordando de alegria cada vez que eu venho a esta casa. Portanto, que vocês também consigam sentir da espiritualidade esse amparo que eles nos trazem, acalentando os nossos corações, trazendo paz às nossas necessidades, trazendo o bálsamo que cada um precisa para equalizarmos as nossas dificuldades. Que nós possamos entender que ter dinheiro é muito bom. Ó, todos nós precisamos do dinheiro. Perdão. Todos nós precisamos do dinheiro. Ele é necessário para todas as nossas necessidades. Agora, sermos avarentos ou não nos doarmos, temos recursos, mas simplesmente não doamos porque eu não quero, vou guardar o dinheiro no meu bolso ou embaixo do colchão, nós seremos cobrados quanto a isso, vocês podem ter certeza. Certa feita, o ano de 2020 para 2021, um pouquinho antes da pandemia começar, eu fui convidado a fazer parte de diretoria de uma casa pequenininha, mas muito gostosa. Se chamava ACN, Associação Cristã Espírita Nova Era. E eu me apaixonei pelo projeto. Era para ser o vice-presidente. Quem era presidente era uma advogada amiga minha e o seu esposo era o diretor. E aí me convidaram para um café, e aí eu estive no café e eles me fizeram a proposta. Meu irmão, nós queremos dar um up na casa. E você é a pessoa mais indicada para nós. Você conhece todos os palestrantes, você está bem com todo mundo. Vamos ver, fala ela exatamente essa.
E nós queremos convidar você para ser o vice-presidente. Eu continuo na presidência, você vai entrar como vice, e o meu esposo vai continuar na diretoria financeira da casa. Eu falei, perfeito, não vou lidar com dinheiro, porque esse não é o meu objetivo, e eu aceito. Tudo bem? Foi feito, lavrada uma ata, foi levado a cartório, registrou-se e eu passei a ser o vice-presidente da casa. Cerca de uns 15, 20 dias, o marido dessa senhora, da presidente, caiu doente. E aí, houve uma batalha muito grande contra ele, contra essa doença que eu não gosto de falar, mas todo mundo já entendeu, eu não gosto de citar o nome, porque ele teve um câncer muito agressivo no intestino, intestino. E durou 6 meses. Nesse tempo dos 6 meses de afastamento, e ela também afastou-se, né, para cuidar do marido. Eu tomei a frente da casa. E aí comecei a perceber que a casa não fazia a coisa mais importante que as casas espíritas precisam ter. E o que é? A caridade. Eu já falei para vocês aqui que eu acredito muito e tem 3 pilares da doutrina espírita, que é o amor, a caridade e o perdão. Tudo bem? E essa casa não fazia caridade. Aí eu falei, eu estou com a faca e o queijo na mão. O que eu vou fazer? Caridade. Comecei a ligar para aqueles que eu sabia que podia e comecei a receber cestas básicas. Olha só, que é uma coisa difícil de se conseguir, né? Comecei a receber meia dúzia, 10, uma dúzia, 15. Uma ocasião eu recebi 48 cestas básicas. E eu estava no céu. Sabe por quê? Porque eu estava dando essas cestas básicas para quem realmente precisava. E me empenhei cada vez mais nisso. E aí, como nós estamos aqui numa época de final de ano, aconteceu o quê? Vou fazer uma cesta de Natal para as crianças da favela. Eu tenho uma associação com uma irmã evangélica, com uma pastora evangélica, e quando eu passei para ela essa informação, os olhos dela começaram a chorar. Desceram e começaram, eu vi a lágrima escorrendo. Bom, para resumir a história, porque o nosso tempo já está acabando, eu consegui mais de 60 cestas básicas e fui doar lá na comunidade. Foi sensacional. Só que aí o que aconteceu? O companheiro, o diretor da casa, veio a óbito. Desencarnou nesse meio tempo, nesses 6 meses. E aí a proprietária da casa e presidente do imóvel, presidente da casa e proprietária do imóvel, não voltava. E eu falando, venha, né, volte, porque era a hora que nós tínhamos para o quê? Para dar todo o auxílio para o espírito do marido que tinha desencarnado. Aí uma luz me acendeu, a espiritualidade muito sábia, falou assim, meu irmão, entrega as cestas básicas no final de novembro. Como agora, final de novembro. E aí eu fiz o Natal da casa lá muito antes do Natal. Fiz no dia 30 de novembro, vai fazer 3 anos, né? Para 4 anos. Quando foi 15 dias depois da entrega das cestas básicas, ela subitamente, do nada, me pediu a casa de volta, alegando que a casa não estava lá aberta para fazer doação para ninguém. Oi? Para vocês terem uma noção, aquilo me rasgou, não cortou o coração, me rasgou o coração. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa sovina, uma advogada já aposentada que ganhou o mundo, foi até para a França, advogada na França. Ela ganhou muito dinheiro e tinha muito dinheiro, e tem muito dinheiro. Morava numa cobertura. E aquilo me rasgou, porque eu vi a forma sovina como ela tratou aqueles que nós estávamos amparando. Então, essa pessoa, que eu não sei mais contar, porque eu simplesmente me afastei de tudo e de todos, eu entreguei meu cargo com a chave do imóvel, virei as costas e nunca mais apareci. Essa pessoa, infelizmente, vai ter um compromisso muito sério, porque ela poderia continuar com a obra e principalmente ajudando na mesa dos estudos de obsessão e desobsessão,
ajudar o próprio marido que tinha recém-desencarnado. E ela simplesmente pediu a casa, por quê? Porque o seu ego falou mais alto. Ela não pediu a casa porque ela não queria ajudar, é porque o negócio tinha tomado uma conotação tão grande que ela não se cabia mais lá dentro, por causa de ser uma pessoa, sofrida. Então, apenas um exemplo que eu dei para vocês do que é termos dinheiro e não fazermos o bom uso dele. Seremos cobrados, como essa irmã, um dia, infelizmente, será cobrada. Foi avisada? Foi avisada. Mas cabe a ela a consciência, porque uma hora tudo isso vai chegar lá na hora que nós fizermos a passagem, né? Você teve tantos recursos e o que você destinou de amparo àqueles que precisavam. Sabe quanto foi? Niente. Absolutamente nada. Meus irmãos, eu espero que todos vocês tenham entendido a finalidade do dinheiro da palestra de hoje e que possamos voltar aos nossos lares na santa paz e o amor incondicional que o nosso Pai tem por cada um de nós. Muito obrigado de coração e até uma próxima oportunidade. Vamos lá. Bom. Boa noite. O Rogério vai fazer a prece de ensinamento, ele pediu. E vocês, ao término da prece, mantenham-se em silêncio, por favor, se possível, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso para receberem o passe que será coletivo, tá bom? Pessoal, eu pedi para fazer a prece, porque eu trouxe uma prece de Emmanuel contida nesse livro, Ceifa de Luz. Esse livro, carinhosamente, me foi dado de presente pelo nosso querido irmão D'Alessandro. Na época que eu dirigi a casa lá, que eu acabei de referir para vocês. E aqui dentro tem uma prece lindíssima, e eu faço questão de ler para vocês, ok? Como prece final. Bom, convidamos a todos aqueles que se encontram em condições favoráveis, que fechamos nossos olhos, para que possamos sentir, vindo do alto, os benefícios que a espiritualidade nos reservou. A prece é prece por luz e seu nome. E diz assim: Senhor, estamos em oração rogando-te mais luz para acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos nas nossas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos, Senhor, o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos, Senhor, a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as pessoas de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos tenhamos, no dia de hoje, aproveitando as bênçãos e trabalho e renovação. Auxilia-nos, Senhor, a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, Senhor,
Ensinamos-nos a valorizar os amigos que nos enviastes. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos, Senhor, a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos, Senhor, a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estenda-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre.